Irmãos, como nós estamos ainda na nossa série sobre missão e missionalidade, hoje nós vamos ouvir o testemunho e um pouco da experiência de missão e missionalidade da nossa irmã. Oi? Ah, sim, claro. Esqueci, estava esquecendo de chamar as crianças. Vem cá as crianças primeiro. Estou doido para ouvir o testemunho da Miroca. Não tem problema. Deixa ele chorar um pouquinho. É a vela. Bom, criançada, atenção. Por que a gente tem uma vela acesa aqui hoje? Vocês sabem por quê? Isso, Felipe, para mostrar que está chegando o Natal. Cada domingo, a gente vai ter que ter 4 velas acesas aqui até o Natal. Olha que bacana. Para a gente celebrar e lembrar que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Estenda suas mãos, meu irmão, para essa criançada aqui, pedindo ao Senhor para que dê graça, para que elas sejam iluminadas pelo Evangelho de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, confiantes nos méritos do Teu Filho e sabedores de que Ele tem poder e tem graça para nos salvar, nos redimir e nos educar na verdade evangélica. Eu peço que o Senhor dê sabedoria aos professores, aos instrutores, educadores, para que possam encaminhá-los no caminho da verdade. Oro para que nos dê também pais responsáveis, sabedoria, Pai, para que possamos promover a fé cristã no coração dos nossos filhos. Essa é a melhor herança que nós podemos dar a eles, é a melhor educação que podemos oferecer a eles, educação que a escola não vai dar. Ó Pai, então pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, capacidade, a linguagem adequada, para que elas sejam assim iluminadas por essa verdade. A verdade que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu aqui, morreu na cruz, ressuscitou e vai retornar em glória para estabelecer o seu reino para sempre. É a nossa oração como igreja. Amém. Vem, Miroca. Irmãos, a Miriam vai compartilhar com vocês o testemunho dela. A Miriam vai falar um pouquinho da experiência dela como cristã, vivendo Cristo no seu trabalho. A Miriam é minha colega de trabalho também, né? Por isso que eu achei legal também convidá-la, porque eu conheço bem de perto o trabalho da Miriam. Na verdade, o meu trabalho não vale nada sem o dela. E ela vai compartilhar um pouquinho com vocês dessa experiência. Bom dia, irmãos. Eu vim com Bíblia, né? Vocês preparam, hoje vai ser sermão dobrado. Bom, é uma alegria, né? Trabalhar com o Igor, o Ainder e o Emerson. Nós trabalhamos numa ONG que presta serviço em comunidades de risco e grandes vulnerabilidades. São famílias e crianças que estão em situação de risco social elevadíssimo. Quando a gente tem contato com as famílias, a gente não consegue nem enumerar o tamanho das vulnerabilidades. Porque quando você começa a pôr no papel, você fica chocado e fala, por onde eu começo? Né? O meu trabalho, junto com o trabalho dos irmãos, nós prestamos serviço em projetos de socialização infanto-juvenil. O nosso público-alvo são as crianças, varia de 4 a 15 anos. Tem projeto que tem crianças de 4 anos. Tem projeto que nós atendemos a partir de 6 anos. Né? Mas, no geral, a gente acaba pegando crianças, famílias grandes, numerosas, e eles trabalham com as crianças, né? O Ainder, o Emerson, e nós temos uma equipe multidisciplinar. E o meu serviço, que é o serviço social, atua junto com as famílias dessas crianças. E o meu trabalho lá, ele não tem
graça se a gente não estiver cheio de graça, né? Porque qual que é a minha função dentro deste lugar de tanto risco, de tanta vulnerabilidade, e que a gente vai trabalhar proteção integral? Olha que nós estamos na proteção básica, inseridos na proteção básica. E falar de proteção integral, porque como são as comunidades com maior índice de vulnerabilidades em Belo Horizonte, onde nós estamos inseridos, são comunidades as mais complexas de Belo Horizonte. Então, nós temos, talvez, poucas famílias que não se enquadram dentro daquela situação de risco alto, índice de risco elevado. Né? Então, nós temos muitos... tem lugar que é marcado por homicídios, um número muito alto de homicídios, que é a Pedreira Prado Lopes. Nós estamos aqui bem pertinho, né? Nós temos lugares, né? A Pedreira, ela se enquadra em todos os riscos muito elevados, muito. Droga, crack e homicídios. E eu estou para dizer para vocês que as mortes que acontecem com os adolescentes nos aglomerados, elas não engrossam as estatísticas de crime em Belo Horizonte. A maioria dos crimes, eles não são divulgados, não são anunciados, e todos os dias morrem crianças e adolescentes nas favelas, né? E nós estamos lá. E o nosso trabalho, ele tem que fazer diferença nesse lugar de tamanha dificuldade, que as escolas não conseguem atingir, que a saúde não consegue chegar, que todos os equipamentos sociais que estão nos locais se tornam inviáveis por causa do tamanho da criminalidade. Ir e vir é um desafio dentro desses lugares, né? Então, você tem que se identificar, você tem que falar para onde você vai e o que você vai fazer, né? E esse é o meu trabalho. Entrar na comunidade, ir na casa, né? Às vezes a gente vai na casa, nem sempre, mas muitas vezes eu tenho ido às casas. E para a gente fazer esse trabalho, né, qual que é a minha função lá dentro? É trabalhar o protagonismo social dessas famílias, fazer com que essas famílias consigam romper com a situação de risco. Talvez com as vulnerabilidades não, porque muitas estão externas a elas, mas com os riscos presentes, como que elas conseguem articular para criar uma proteção para essas crianças? Não é um trabalho fácil dentro de um contexto em que eles vivem, mas nós trabalhamos juntamente com eles para, talvez, fortalecer vínculos familiares, para que eles possam exercer esse protagonismo social, para que eles possam conseguir romper com, pelo menos, um pouco dessa situação de risco, que estão os riscos aparentes, né? Porque muitas dessas famílias, as drogas, elas estão inseridas dentro de casa. Tem pelo menos um envolvido, ou dois presos, um preso, né? Semana passada, eu atendi uma senhora que o marido foi condenado a 290 anos de prisão. Ela tem 4 filhos. Tem 7 anos que o marido está preso. Fala para mim qual o vínculo afetivo que essa criança tem para uma mãe que tem que ser pai e mãe, porque o marido não recebe auxílio reclusão, que muita gente, às vezes, eu vejo muita gente posta isso enganadamente, fala que basta ser preso que vai receber. Não vai receber. Se a pessoa não estiver contribuindo com o INSS, não recebe auxílio reclusão. Né? Então, qual que é o nosso desafio? Olhar para essa mulher com missionalidade. Eu vou olhar para essa mulher e vou falar o que para ela? Eu tenho que ter palavra de esperança para essa mulher. Eu tenho que olhar para ela e mostrar Jesus, porque não adianta eu também só olhar e lamentar junto com ela.
porque o lugar já é depreciado, as pessoas já são sofridas, então elas têm que encontrar em mim palavras de esperança. Né? E eu estou neste lugar. E a missionalidade entra nesse lugar de o que eu vou falar, como eu vou mediar uma situação, como que eu vou mostrar que é possível uma mudança, é possível mudar um quadro de risco. Né? Então, muitas vezes, né, o Igor pode dizer isso, como que essas crianças chegam para nós. Né? São crianças agressivas, doentes, elas são nervosas, são irritadiças, são crianças que não conseguem um bom desempenho na escola, o desenvolvimento delas está sempre aquém daquilo que deveria ser, são crianças que não têm uma alimentação regular em casa, são crianças que elas sofrem angústias porque não tem o pai presente, não tem a mãe presente, porque a mãe tem que trabalhar para sustentar a casa. Então, qual que é o nosso papel lá? Qual que é a missionalidade lá nesse lugar? Então, irmãos, eu vou contar só um exemplo. Nós temos uma família que nós acompanhamos desde 2012, e as crianças eram essas que eu acabei de falar aqui. Irritadiça, chorava, descontrole emocional, criança que não consegue fazer uma atividade, uma criança que está sempre armada para atacar o colega, para atacar o professor, ela agride. E crianças pequenas, né? Um casal de crianças. E nós procuramos a mãe. A mãe era usuária de droga, usuária de pó e crack. Ela disse que não usava crack com frequência, porque ela trabalhava. Então, nos finais de semana, só que ela usava pedra. E nós tentamos articular com ela. No fim, eu sei que ela ficou um tempo bom sem conseguir usar droga. Mas depois ela acabou cedendo à pressão. E o pai das crianças também usuário de droga, só que eles não viviam juntos. Então, as crianças, finais de semana, estavam com o pai e voltava só agressividade pura. Em casa, muito agressivo. Fora de casa, com o pai, também muito agressivo. Tudo muito difícil. E nós tentamos articular com essa criança todas as possibilidades, juntos com a equipe multidisciplinar, e muito difícil de conseguir. Muito, mas muito difícil mesmo. E chegou um momento que essa mãe abandonou os filhos e foi embora para outro estado. E o pai foi preso. Né? Quando é assim, uma situação dessa, as crianças vão para um parente, né? Uma tia acabou pegando essas crianças, e essas crianças continuaram com a gente por um tempo, e depois elas também tiveram que sair do projeto. Depois o pai voltou para casa, saiu da cadeia, e a tia foi, no dia que o pai saiu da cadeia, ela foi lá e entregou para ele os filhos. Aí ele voltou, botou as crianças no projeto de novo. Porque nós nem tiramos o nome deles da lista, porque sabíamos que eles iam voltar. Por quê? Lá que é o lugar de referência deles. É o lugar que eles têm carinho, que eles almoçam, que eles têm alguém que sabe da atividade escolar dele. Fora dali, abandono, negligência. Né? Então, chamamos o pai. E chega esse pai, né, ele recém-saído da prisão, com uma tornozeleira, e todo constrangido, por causa daquela situação. E tudo que eu trabalhava com ele para potencializá-lo como pai, para ajudar a entrar agora como responsável por aquelas crianças, mudar aquela questão do abandono, mudar aquela questão da dificuldade de relacional das crianças. Ele olhou para mim e falou: dona, olha aqui, eu estou com uma tornozeleira. Olha para mim, isso tudo é muito difícil. Eu sou um homem... naquela hora ele estava declarando para mim: eu sou uma pessoa completamente impotente diante de tudo isso que a senhora falou para mim. Aí eu falei com ele, que é isso? De jeito nenhum. Poderia ser eu. Eu poderia estar com essa tornozeleira igual a você. Não sou nada diferente. O crime que você cometeu, eu também cometeria. Qualquer pessoa
fora da graça de Cristo cometeria. Quem torna a diferença quem faz aqui, nesse momento, é Deus. É a graça de Deus que me alcançou, que não me permite fazer o que você fez. Se você se deixar ser levado por uma graça, você pode ser livre de todas as algemas que te cercam. A hora que eu falei aquilo, caiu. Ele, uma pessoa só olhando para baixo, com dificuldade de falar. Naquela hora, o semblante dele voltou para cima e ele conseguiu assim, enxergar gente. Né? E ali eu pude conversar com ele, eu pude abraçar aquela pessoa, e ele, no final da conversa, né, eu vou ter que resumir, porque vai pregar ainda, no final do atendimento, ele me deu um abraço e falou: eu perdi a minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, nunca mais eu ganhei um abraço. Eu quero voltar aqui outras vezes para que a senhora possa me dar esse abraço. E agora, essa pessoa, ele está fora da cadeia, está aqui o Igor, que não me deixa mentir, que as crianças passaram a ser outras crianças. Outras crianças. Então, esse é o nosso trabalho. Né? É o trabalho que Deus colocou na nossa mão, e a missionalidade, ela está presente. Então, eu tenho que ir onde o outro não vai. Os equipamentos públicos vão, mas vão com estereotipado, e o meu serviço, ele não pode fazer aquilo que o serviço social atual faz, reduzir ao sujeito na sua relação social capital, na sua relação social somente econômica. Eu não posso ter o meu trabalho reducionista. Eu tenho que olhar para essa pessoa e enxergar nela a queda também. Eu tenho que olhar para ela e ver ela um homem integral, uma pessoa que foi afetada pela queda. E como que eu vou mostrar para ela que tem beleza no mundo, se o mundo dela é cinza? Né? Muitas vezes eu tenho que ir lá, abrir a janela e mostrar, olha ali, ó, tem um galho de buganvília ali anunciando que Deus existe. Porque onde ela mora não tem buganvília, ela não vê a buganvília. E quando ela vê, é algo estranho. Né? Então eu mostro para ela que tem flores, que a queda é presente, a feiura é presente, mas Deus é presente. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e a igreja. Amém. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5. Verso 17. Atos capítulo 5, verso 17. Diz assim: então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas estas palavras, as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas, enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não os encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhes isso, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que puseram na prisão estão no templo ensinando o povo.
Então o capitão foi com os guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondeu Pedro, e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isto, eles se enfureceram e queriam matá-los. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a falar da Tua palavra e a ouvi-la também. Que a Tua graça nos ajude, que Teu Espírito nos suporte em nossa fraqueza humana, na nossa incapacidade de transmitir a Tua palavra, de comunicá-la com precisão. Ajuda-nos, Senhor, inspira-nos conjuntamente, dá-nos um coração modesto, Pai, disposto a servir o Senhor e a comunicar a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E, finalmente, que Jesus Cristo seja honrado, Pai, por meio da Tua palavra pregada. É a oração da Igreja de Jesus, é nele, em Cristo. Amém. Irmãos, o tema dessa manhã é missão e martírio. Domingo que vem nós encerramos essa série com o tema missão e vocação. Mas hoje nós vamos dar ênfase sobre esse tema, que é um tema até com uma certa atualidade, um tema que está aí em voga no atual contexto mundial. A gente tem acompanhado a mídia, e a gente sempre ouve falar de martírio, ou do martírio muçulmano, ou do martírio cristão, que hoje, eu já falei essa estatística para vocês, o jornal The Guardian publicou um artigo alguns anos atrás, agora já não tem, acho 2 anos, falando que 80% das perseguições religiosas no mundo hoje, 80%, se você pegar toda a perseguição religiosa que existe no planeta, em cada 10 pessoas perseguidas por causa da sua religião, 8 são cristãs. 8 são cristãs. Não se iluda. Você está no mundo ocidental, você está no Brasil, um país que ainda desfruta de relativa paz e liberdade religiosa, mas essa não é a realidade para muitos dos nossos irmãos no mundo. Irmãos que vivem em contextos comunistas, contextos de religião fundamentalista, gente que vive em contexto do mundo muçulmano, gente em contextos paganizados. Ainda é difícil ser cristão em muitos lugares do nosso mundo moderno. Bom, nessa série nós já vimos que Deus está em missão. Nós já vimos que antes de qualquer missionário sair pelo mundo, Deus está em missão. Que a missão de Deus, ela está fundada no alto compromisso que Deus tem consigo mesmo de se revelar ao mundo. Então pensa nisso, que antes da Miroca ir lá para a comunidade vulnerável, antes dela falar para um ex-presidiário a respeito do Evangelho e do que Deus anda fazendo no mundo, se existe uma pessoa que está realmente interessada em se tornar conhecido, é o próprio Deus. E o próprio Deus está interessado em se revelar às pessoas. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que a gente está solitário na missão. Na verdade, a nossa missão é simplesmente uma resposta a um Deus que já está em missão no mundo, se fazendo conhecido. Claro que quando nós vamos lendo a Bíblia, e lemos o Antigo Testamento, por exemplo, o que nós vemos na Bíblia? Se você lembrar de Abraão, se você lembrar ali de Moisés, dos reis, dos juízes de Israel, dos profetas do Antigo Testamento, o que você percebe nessa série de eventos no Antigo Testamento? Você percebe nesses atos salvadores, ou seja, nesses atos em que Deus mesmo está salvando o seu povo, salvando os seus reis, salvando a nação de Israel, salvando o seu povo do exílio, do Egito. Quem assistiu aí Moisés, né, os 10 mandamentos aí na Record, né, deve ter visto esse grande ato salvador divino em Deus resgatando o seu povo para si mesmo. Gente, de fato, Deus é um Deus
que salva e é um Deus que se envia em missão no mundo para salvar suas criaturas, para redimi-las, resgatá-las dessa condição de abandono total, de alienação total de quem Deus é. Mas claro que quando nós olhamos para as Escrituras e como a revelação de Deus se desenvolve na Bíblia como um todo, nós vamos encontrar o clímax, o ápice, o ponto máximo dessa missão divina, quando? Em que evento? No evento natalino, na encarnação do Verbo, quando Deus decide que o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, se faça carne e habite entre nós, no corpo daquela criança judia que foi circuncidada no 8º dia, ali de Belém. Jesus, filho de Davi, descendente de Abraão, nasceu ali naquele corpo. Deus concebeu por graça e mistério no corpo de Maria. Ele gerou ali no corpo de Maria esse filho unigênito dele, gerado desde a eternidade, agora concebido no ventre daquela mulher chamada Maria. Sem nenhum tipo de relação sexual, completamente virgem, aquela mulher concebe um filho e esse filho recebe o nome de Jesus, conforme o próprio anjo anunciou. O seu nome será Jesus, em hebraico Yeshua, porque ele salvará o povo dos seus pecados. É uma brincadeira com essa palavra hebraica, a palavra salvação em hebraico. E aí Deus então revela esse Salvador no mundo, Jesus Cristo, por quem todos nós que confessamos este homem fomos salvos. Salvos por pura graça, por pura providência divina. Deus te convocou a fazer parte desse grande plano de salvação. Mas é claro, o drama da missão de Deus no mundo não encontra sua expressão em Jesus apenas quando ele nasce. Toda a vida de Jesus, sua missão, expelindo demônios, curando enfermos, ensinando sobre o reino de Deus, proclamando arrependimento, também é parte dessa grande missão messiânica que Jesus cumpre na sua pessoa. E a própria trajetória de Jesus, dos seus 30 aos 33 anos, mostram essa missão gloriosa de Deus naquele corpo frágil, naquele corpo sem beleza, sem formosura, que era o corpo de Jesus Cristo. Corpo que foi esmagado na cruz, violentado no madeiro. Nós vamos falar um pouco dessa crucificação hoje. E depois da sua morte, 3 dias depois, Jesus Cristo ressuscita. E isso tem implicações absurdas sobre o que a gente crê sobre Jesus Cristo e sobre qual é a mensagem que ele está anunciando. Não é à toa, nós acabamos de ler um texto aqui de Atos, capítulo 5, em que os discípulos de Jesus estão anunciando o evangelho, bem no início da missão cristã, pregando o evangelho em Jerusalém, no contexto do templo de Jerusalém, saduceus, líderes do templo, montando uma conspiração contra os discípulos, e os discípulos de forma muito ousada, sem temer a morte, testemunhando que, de forma verídica, o Cristo que havia sido crucificado em Jerusalém ressuscitou. E eles não correm, eles não temem nada ao anunciar essa mensagem. E aí o texto cita que eles foram presos. Os saduceus e os líderes do templo, o sumo sacerdote, dá ordem para que eles fossem presos, e por um ato de graça, um anjo chega na prisão, abre a porta da prisão, aqueles homens saem da prisão sem serem percebidos pelos guardas, e a teimosia apostólica de voltar para o mesmo lugar onde eles estavam antes, para pregar o evangelho, anunciar de novo, como disse o anjo, lembra do texto? Para que eles falassem sobre esta vida. A vida era o que? Essa mensagem do Cristo ressuscitado. E eles voltam para Jerusalém, inflamados de alegria, primeiro pelo milagre, segundo por causa da própria ressurreição. E o sumo sacerdote falou: mas eu já não falei para vocês pararem de falar sobre essas coisas? Eu já não falei para vocês pararem de anunciar essa mensagem? E aí os apóstolos dizem com muita autoridade: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Esse, meus irmãos, é o testemunho. O tema de hoje, missão e martírio. Ué, mas o que tem a ver martírio com testemunho? Irmãos, a palavra testemunho, no original grego, no texto grego do Novo Testamento, é a palavra martírioi, ou martíros, ou mártiros, que é o termo que está sendo usado aqui, mártires, para se referir ao testemunho do Evangelho. Martírio é testemunho. Guarde essa equação.
Porque a gente fala de martírio e você já pensa em gente sofrendo ou morrendo por causa de Jesus. É claro que é isso também. Mas lembre-se, não é uma morte e um sofrimento sem sentido. É morte e sofrimento com um propósito. O propósito de testemunhar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Qual é o grande efeito ou o grande testemunho dos apóstolos? É que os apóstolos não hesitavam em sofrer ou até morrer por causa dessa confiança de que Cristo venceu a morte. Esse é o testemunho, ou esse é o martírio cristão. Então vamos estudar um pouco sobre o conteúdo desse testemunho. Irmãos, o evangelho é uma boa nova. A palavra evangelho significa isso. Uma boa nova. Ser evangélico significa isso, um alto compromisso com uma boa nova, uma boa notícia. A boa notícia, meus irmãos, é que a tumba de Jesus está vazia. A boa notícia é que nós temos o primeiro registro histórico de um homem que venceu a morte e não foi vencida por ela. A boa nova, meus irmãos, é que Cristo venceu os poderes deste século. Não existe nenhum poder político, cultural, social, econômico neste mundo que não já esteja sob o poder, o domínio e o triunfo de Jesus. Isso pode parecer óbvio para nós cristãos, mas pode não parecer muito óbvio para aqueles que vivem num contexto social e cultural em que parece que as pessoas têm muito poder. Tanto poder que abusam deles. Olha o nosso cenário político brasileiro, ou olhe para o nosso cenário cultural ocidental, e a gente vai ver muitos poderes aí constituídos, poderes políticos, sociais, militares, que estão aí no mundo. E parece que esses poderes são arbitrários, são absolutos. Nada restringe o poder dessas pessoas, tanto que elas se corrompem e corrompem outros a partir da sua própria pretensão humana. A gente tem uma sensação falsa de que o mundo está desgovernado, de que o mundo e a nossa sociedade está sem controle, que nós e o nosso destino está ao bel prazer daqueles que detêm o poder político, social ou econômico, não importa. Olha, meus irmãos, nós precisamos crer e afirmar isso de forma categórica, e essa é, em grande medida, a missão da igreja. A missão da igreja é que nós não admitimos que ninguém, nenhuma instituição, nenhum poder político, nenhum poder cultural nesse mundo, nada arrogue para si poder absoluto. Foi isso que levou cristãos para a arena. Cristãos andaram pelo mundo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor não é uma frase de efeito para você colocar na fachada da sua igreja. Ainda bem que a sua não tem essa frase lá. Porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa que Jesus Cristo é, como diz em grego, o Kyrios. Kyrios era uma palavra com implicações políticas muito sérias na época de Jesus e dos apóstolos. Dizer que Jesus Cristo era o Kyrios significava dizer que César, o imperador, não era mais o Kyrios. Que nenhum homem deve devoção absoluta ao imperador. Nenhum homem deve devoção absoluta a nenhum falso Deus, a nenhum poder deste tempo e desse espaço e da história. Por isso, o testemunho dos apóstolos aí em Atos 5 é o quê? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Isso não significa que cristãos são rebeldes em relação a autoridades que Deus instituiu. Mas isso significa que cristãos sabem o lugar dessas autoridades. Que elas estão lá porque foram constituídas por Deus. Mas a partir do momento que essas autoridades se rebelam contra a autoridade de Deus, cristãos desobedecem. Mesmo que isso nos custe a vida, o conforto, o bem-estar, a nossa inserção social, a nossa reputação pública. Cristãos vão insistir dizendo, sim, que crianças na vida intrauterina são crianças. E isso é vida. Mesmo que politicamente, ou socialmente, ou culturalmente, a nossa sociedade diga o contrário. Mesmo que isso custe a nossa inserção social, algum tipo de privilégio social. Cristãos continuam dizendo que os poderes desse século são relativos e não absolutos.
Absoluto somente Cristo. Cristo, somente Cristo ressuscitado. Observe, Cristo aparece ressuscitado para os discípulos e diz o que para eles? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus tem o monopólio do poder. E todos os poderes são relativos a eles. Mesmo que os homens neguem isso, mesmo que os homens finjam que isso nunca aconteceu, que Jesus viajou e que essa é uma frase religiosa qualquer, que os cristãos ficam ostentando por aí, mas que não faz nenhum sentido prático. A vida de cristãos são diretamente afetadas por essa verdade. Cristãos vivem curvados diante do senhorio de Jesus. E qualquer poder, qualquer instituição ou qualquer coisa que queira arrogar para si esse poder, cristãos vão lá e vão resistir. Meus irmãos, a boa nova é essa. Cristo venceu todos os poderes. Cristo assumiu o monopólio do poder. E por que existe uma relação entre Jesus ser todo-poderoso e a ressurreição dos mortos? Bom, para isso a gente precisa resgatar um pouco como os romanos viam a morte. Para você entender o poder da cruz e da ressurreição, você precisa entender como os romanos lidavam com a morte. Na cultura romana, o Guilherme fala muito sobre o pater familias aqui na igreja, né? O pater familia, que era aquele líder, o pai, que era uma espécie de senhor feudal, que tinha autoridade imperial, o império dava a ele atribuições de poder. Já ouviram falar dessa expressão que a gente usa muito em português, né? O poder pátrio. Né? O poder pátrio, a própria noção de pátria vem muito desse contexto do direito romano, em que a pátria era uma jurisdição que um pai de família tinha poderes absolutos sobre aquela jurisdição. E esse poder absoluto do pai, ou do pater familia, era dado pelo próprio Império Romano. O problema é que, de acordo com o direito romano, o pater familia ele tinha o que o direito romano chamava em latim de vitia nescisque potestas. O que significa isso? O pater familia tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Esse poder sobre a vida e sobre a morte que o pater familia tinha, o patriarca tinha, era um poder atribuído pelo Império Romano. Irmãos, o Império Romano usava um método muito curioso de controle social. A forma como o Império Romano tinha de exibir o seu poder político no mundo era simplesmente propagando o seu poder sobre a vida e sobre a morte que ela arrogava para si. Que o Império arrogava para si. Existe um teólogo alemão, que chama Martin Hengel, ele escreveu um livro maravilhoso sobre a crucificação. Ele vai mostrar como que as culturas do mundo antigo usavam a crucificação, sempre usaram a crucificação, como método de controle social. O que é a cruz, gente? Pensa na prática. O que é a cruz? Por que não bastava matar um homem decapitado? Por que Cristo ou qualquer pessoa não podia morrer simplesmente entregue às feras? E isso também era um método de condenação romano. Por que a cruz era uma modalidade específica de cumprir a pena capital? E por que a cruz era usada nesses contextos? Irmãos, a cruz era um tipo de condenação muito específica. Os romanos usavam a cruz com um fim, um propósito muito particular. Principalmente para controle de rebeliões políticas. Por quê? Porque a cruz é uma espécie de propaganda. Não basta você matar. Você tem que dizer para as pessoas que você matou. Não basta você tirar a vida. Você tem que mostrar para as pessoas como que a vida vai definhando aos poucos. Isso era a cruz. A cruz era uma espécie de anúncio imperial, dizendo que o Império Romano tinha um poder absoluto, inclusive para tirar a vida daqueles que se rebelam contra esse poder. Lembrando, irmãos, que não houve em nenhum momento a acusação de rebeldia, nem por parte do Sinédrio judaico, nem por parte dos tribunais romanos, em relação a Jesus Cristo. Entretanto, Jesus morre como um rebelde na cruz, inclusive com uma placa que foi adulterada, em que dizia que ele arrogou para si a realeza de Israel, Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Essa foi a condenação dele. Irmãos, a crucificação é isso. É a exibição pública de um império que arroga para si o poder sobre a vida e sobre a morte. De acordo com N.T. Wright, um escritor que nos é muito caro, a morte é a última arma do tirano. Concorda? Toda pessoa que exerce tirania, ela usa como última arma de controle a morte. Olhe para Hitler.
olhe para o stalinismo, olhe para os grandes impérios do mundo que arrogaram para si esse poder supremo, esse poder absoluto. Olhe, você vai descobrir que a morte sempre foi a última arma do tirano. Agora, veja que incrível. Se a morte é a última arma do tirano, se a morte sempre foi o instrumento daqueles que arrogavam para si poder absoluto, quando Cristo ressuscita, isso tem implicações muito sérias. Quando Jesus Cristo, depois de ter sido, entre aspas, vencido pelo Império Romano, esmagado pelos poderes políticos desse século, quando Jesus Cristo recebe os cravos e é erguido no madeiro, numa grande propaganda de quem é que aqui exerce o poder de verdade, depois de 3 dias ele sai da sua cova e ressuscita. Meus irmãos, Deus estava atingindo as entranhas de todos os poderes deste século. Deus estava atingindo o coração de todo poder arrogante deste mundo. Deus estava triunfando sobre aquilo que os homens exigiam ou exerciam como expressão do seu poder. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 54. Veja como a linguagem de vitória e de triunfo sobre a morte. Paulo diz assim: e quando este corpo corruptível, falando da ressurreição do cristão, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão era o ferrão, o poder de atingir alguém. Verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí Paulo diz no verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor. Olha a palavra que Paulo usa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 18, diz que Jesus agora tem a chave da morte e do Hades. A chave da morte e do Hades. O Hades não é o inferno como a gente imagina, o inferno de Dante. O Hades era a região dos mortos. Por que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja? Não é aquela visão clássica que às vezes as pessoas popularizam de Jesus indo no inferno pisando na cabeça da serpente. Não é isso. A palavra, quando o texto de Apocalipse diz que as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja, significa que a morte não tem mais poder sobre a igreja. Porque a igreja opera no mundo no poder da ressurreição. Logo, cristãos não precisam temer a finitude. Cristãos não precisam temer os poderes que dizem e alegam ter o poder para si sobre a vida e sobre a morte. Não importa qual. Não importa qual. Cristãos não precisam mais viver com medo da morte, porque as portas do Hades e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Jesus tem a chave da morte e do Hades. Jesus agora é soberano sobre a vida e sobre a morte. Não é mais o pátria família. Não é mais o imperador. Não é mais César. Por isso cristãos podem dizer sem temor: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é absoluto. E o testemunho cristão, ou o martírio cristão, tem profunda relação com essa mensagem. Qual é a relação? Olha, diz lá em Atos capítulo 5, verso 12, antes dos apóstolos serem presos, que eles faziam grandes sinais e prodígios entre o povo. Depois que eles foram libertos pelos anjos da prisão, lá no verso 20, o anjo diz a seguinte mensagem para os apóstolos: vão embora, sai da prisão. Saem da prisão e voltem para o templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que vida? A vida que Jesus Cristo conquistou com a sua ressurreição. Mais tarde, trouxeram eles de volta para o Sinédrio, e aí eles dizem aquela frase que eu citei agora há pouco: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora veja no verso 31, 32 e 33 qual é o testemunho do cristão. Deus, porém, com a sua destra. A palavra destra, na linguagem hebraica, era uma referência ao poder, à direita, à mão direita de Deus, o poder de Deus. Deus, porém, com a sua destra, com seu poder, o exaltou a príncipe salvador. Foi isso que Deus fez com Jesus Cristo.
Para quê? Para conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Verso 32. Ora, nós somos mártires. Nós somos testemunhas deste fato. Bem assim o Espírito que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O cristão pode ser testemunha ocular. Nesse caso, só os apóstolos tiveram esse privilégio. Testemunhas oculares da ressurreição. Eles assistiram o Cristo ressuscitado. Apalparam o Cristo ressuscitado. Então, onde está o nosso testemunho? Nós que não vimos Jesus Cristo ressuscitado, onde reside o nosso testemunho do triunfo de Deus sobre a morte? O nosso testemunho é dado pelo Espírito. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita no cristão. E o cristão é transformado pelo poder dessa ressurreição. Como? Quando a sua vida expressa esse triunfo de Cristo. Quando a sua vida testemunha o triunfo de Jesus sobre a morte. O testemunho, meus irmãos, é que Cristo ressuscitou. Logo, todos os poderes foram relativizados por Ele. É o que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 9. Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, essas frases para nós podem parecer frases de efeito, mas na época dos apóstolos eram frases mortais, frases de alta letalidade. Dependendo de onde essas frases eram lidas, isso poderia custar a sua vida. Porque dizer que Jesus Cristo era o Senhor no contexto em que César e o império arrogavam para si esse senhorio, era afirmar uma coisa mortal. Pode ser muito cômodo para nós viver no mundo pós-cristão dizer tais coisas, mas naquela época eram frases perigosíssimas. E o apóstolo Paulo, numa carta dirigida a Filipe, a igreja de Filipe, ele diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É porque essa frase que eu acabei de ler não tem o mesmo peso político, o mesmo peso existencial na nossa vida hoje. Mas eu quero te desafiar a compreender que você afirmar que Jesus Cristo é o Senhor tem implicações muito sérias, desdobramentos muito sérios, muito radicais. Irmãos, quais são as aplicações práticas de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor? É que mais nada em nossa existência pode assumir o controle da nossa vida, exceto Cristo. Irmãos, o mundo não está desgovernado. Cristãos não podem agir nesse mundo como se o mundo estivesse descontrolado. Nós não podemos arrogar para nós o controle da nossa vida, porque isso é um falso senhorio. Ninguém pode controlar a sua existência. O dinheiro não pode controlar a sua existência. A cultura não pode controlar a sua existência. Os seus sentimentos não podem controlar a sua existência. Os seus sonhos de consumo americano não podem controlar a sua existência, porque já existe um Senhor no mundo. E se já existe um Senhor no mundo, a nossa vida está pautada no controle desse Senhor. Por isso nós aprendemos a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ninguém pode arrogar senhorio para si mais. Sabe por que não podem arrogar senhorio? Porque todos os senhores, todos, inclusive o nosso falso senhorio, já estão julgados pela morte e a ressurreição de Jesus. Só existe um que é absoluto: Jesus Cristo. Irmãos, existe certa letalidade em ser cristão. Ser cristão exige uma confiança irrestrita no Cristo morto e ressuscitado. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Ser cristão, meus irmãos, exige desistir de qualquer projeto existencial que não tenha Cristo como centro de sentido. Qualquer projeto de vida que não orbite ao redor de Jesus Cristo está fadado ao fracasso. Porque quando nós criamos um projeto de vida em que Cristo não é a causa desse projeto,
o núcleo desse projeto existencial. Quando nós tomamos decisões da nossa vida achando que nós somos senhores dessa vida, e Cristo não é senhor dele, nós estamos arrogando para nós um senhorio que está fadado ao fracasso. Ora, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, então que Ele seja o Senhor. Nós afirmamos que Jesus Cristo é absoluto e tem o monopólio do poder, então que Ele seja o absoluto. Seja lá qual for a nossa vontade, ela precisa ser relativa à vontade de Deus em Jesus Cristo. Todas as nossas vontades, todos os nossos mimos, todos os nossos desejos precisam estar curvados diante da vontade de Deus em Jesus. Irmãos, nossa vida moderna não é uma vida sem falsos senhores, não. Olha para a sua vida social. Há poderes sociais hoje, poderes culturais, poderes econômicos, políticos, e todos eles arrogam para si o poder sobre a vida e sobre a morte. Olha os nossos comerciais. Quantos comerciais te vendem um produto que vai te tornar uma pessoa mais viva? Quantos produtos são vendidos aí nessa Black Friday que oferecem para você um pouquinho mais de gosto para viver? E a gente vai embarcando nessa cultura como se essa cultura fosse inocente. Meus irmãos, todo mundo quer ter o controle sobre a vida e sobre a morte hoje. Como dizia uma velha música do Tears for Fears, todo mundo quer governar o mundo. Todo mundo quer governar o mundo. Todo mundo quer ter controle sobre o mundo. Então a gente vive numa vida cheia de falsos senhores. A gente vive numa vida cheia de falsos deuses e falsos ídolos. Esses falsos senhores, cada um vem oferecendo um projeto existencial para você, e o mercado está cheio de projetos de felicidade falsas. Como dizia o Tim Keller lá no livro dele, Falsos Deuses, tudo que nos controla é nosso Senhor. Pensa aí um pouquinho, meu irmão, o que te controla? O que te controla? A expectativa dos seus pais, a expectativa dos seus amigos da universidade, a expectativa dos seus vizinhos, a expectativa da cultura, determinados valores que você incorporou que parecem ser valores bacanas, que se você ter determinados bens ou adquirir determinada estabilidade, você vai ser mais aceito socialmente. Tudo que nos controla é nosso Senhor. A pessoa que busca poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação, ela é controlada pela pessoa que ela quer agradar. Irmãos, nós não controlamos a nós mesmos. A questão é saber quem está te controlando. Se é um falso senhor ou é o verdadeiro Senhor. Mas, inevitavelmente, a nossa vida vai estar sob o controle de alguma coisa. E dependendo de quem controla a sua vida, a sua existência, ela vai ser completamente afetada por esse que arroga para si o senhorio sobre a sua vida. Somos controlados ou controlados pelo Senhor da nossa vida, seja quem for. Irmãos, viver uma vida de verdadeiro testemunho, ou viver martírio no sentido bíblico do termo, é desistir de controlar ou entregar o controle da nossa vida para um falso poder. Você ouviu isso? O verdadeiro testemunho cristão significa que nós desistimos ou nós resistimos qualquer tentativa de controle da nossa vida que não seja de Cristo. Eu não aceito e não posso aceitar, ou devo resistir qualquer tentativa, por exemplo, dos meus sentimentos me controlarem. Qualquer tentativa dos meus sonhos me controlarem. Qualquer tentativa dos meus vizinhos, meus pais, de quem está ao meu redor, assumir o controle absoluto sobre a minha existência. Então, em certa medida, nós podemos dizer que o martírio cristão ou testemunho cristão é, de alguma maneira, perder o controle sobre a própria vida. Eu falo lá muito no nosso grupo, lá no Newton, que fé, em um sentido bíblico, é perder o controle. Ter fé é perder o controle. Tem gente que acha que é o contrário.
ter fé é ter todos os projetos, o orçamento, a existência, todos os seus passos absolutamente controlados na sua planilha do Excel. E a partir desse controle rigoroso da sua vida, você vai conseguir potencializar sua energia vital para você alcançar as suas aspirações, seus projetos. E se você canalizar toda a sua energia e controlar todas as variáveis, você finalmente vai alcançar o sucesso e vai lograr êxito no seu plano de vida. Irmãos, fé é perder o controle. Eu não estou dizendo que você não tem que ser organizado. O que eu estou dizendo é que você tem que parar de querer ser senhor da sua vida. Porque o senhor da sua vida é outro. O senhor da sua existência é outro. Lembra de Jesus? Mateus capítulo 16, verso 24. Se você quiser ler o texto aí comigo. Texto bacana demais, mas mortal. Mortal. Mateus 16, verso 24. Se alguém quer vir após mim, quer entrar no discipulado, meu irmão? Quer entrar no curso, na escola de Jesus? Então escute o pastor e mestre Jesus falando. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar essa tentativa de ser senhor e ter controle sobre a sua própria vida. Tem que negar. Eu costumo dizer isso para alguns irmãos que nós pastoreamos. Irmãos, fica esperto. Quando um cristão sofre na mão de Jesus, não sofre em vão. Em grande medida, nós sofremos porque é Deus tentando nos convencer de que nós não somos confiáveis. De que os nossos planos de controle não são confiáveis. É Deus te mostrando quem é o Senhor da sua existência. E graças a Deus por isso. Porque Deus está tentando te ensinar a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Por isso Jesus diz logo adiante, olha o martírio aí. Portanto, quem quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. O que é salvar a sua vida? Tentar preservar a sua própria existência. Quantos de nós tentamos criar mecanismos para escapar da dor e do sofrimento, achando que salvação é isso? Salvação, meu irmão, não é escapar do sofrimento. Salvação é justamente saber que Deus tem te reservado coisa melhor na eternidade, você encara o sofrimento com os recursos necessários para encará-los. Ser cristão, meu irmão, não é viver uma vida confortável e ter garantias de que você não vai sofrer. Ser cristão é perder a vida. Para quê? Para você encontrá-la de novo. Mas encontrá-la do jeito que Deus planejou. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, esse realmente vai encontrá-la. Pois que proveito há para o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua existência? Ou que dará o homem em troca dessa existência? Irmãos, por isso que cristãos não hesitavam em ir para arenas e morrer. Não hesitavam. Eu vou ler um trechinho de um martírio aqui, que é arrasador. Lindo e arrasador. No dia 17 de julho de 180 depois de Cristo, um grupo de irmãos cristãos em províncias africanas foram convocados a uma arena para serem martirizados ou escaparem do martírio. Essa era uma opção. Eram 6 cristãos. Vou falar o nome dos 6. Um se chamava Esperato, o outro chamava Nasal, o outro chamava Citino, Donata, Segunda e Vestina. Olha os nomes bonitos para a gente dar para os nossos filhos. Eles foram julgados por um procônsul romano chamado Saturnino. Vou ler para vocês o último diálogo deles antes de serem martirizados em 180 depois de Cristo. O procônsul Saturnino disse: não tomem parte nessa loucura, tentando convencer os irmãos a não morrerem por causa de Jesus. E aí cada um deles vão dizendo alguma coisa a respeito dessa provocação do procônsul. O que Citino disse? Não tememos a ninguém, a não ser ao nosso Senhor, nosso Deus, que está no céu. Donata disse: dou honra a César enquanto César, mas temor só tenho a Deus. Vestina disse: sou cristã.
Segunda, falou: não quero ser nada além do que eu sou. O procônsul Saturnino disse então a Esperato: você insiste em continuar cristão? Esperato disse: sou cristão. E todos estavam em acordo com ele. O procônsul Saturnino disse: vocês querem algum tempo para considerar essa resposta? Esperato disse: quando o certo está tão claro, não há mais nada para considerar. Então o procônsul disse: o que você tem a seu favor? Esperato respondeu: os livros e as cartas de apenas um homem, o apóstolo Paulo. O procônsul Saturnino disse: aceite uma prorrogação, vou dar 30 dias para vocês pensarem melhor sobre o assunto. Esperato disse de novo: sou cristão. E todos de novo concordaram com ele. O procônsul, então, Saturnino, leu a sentença escrita no seu caderno. Olha a sentença. Já que Esperato, Narsal, Citino, Donata, Segundo e Vestina e o resto confessaram viver de acordo com os ritos religiosos dos cristãos, de que quando lhes foi dada a oportunidade de renunciarem a tais valores e adotarem os costumes romanos, eles se preservam em sua obstinação, é nosso prazer que eles sofram pela espada. Esperato então disse: graças sejam dadas a Deus. Narsal disse: hoje somos mártires nos céus, graças sejam dadas a Deus. O procônsul ordenou então que a proclamação fosse feita pelo arauto. Ordeno que todos esses, Citino, Narsal, Vertúnio, Félix, Acelino, Letâncio, Donata, Januária, Generosa, Segunda e Vestina, sejam levados para a execução. E todos eles disseram unânimes: graças sejam dadas a Deus. E assim, todos eles foram coroados, juntos com o martírio, e reinam com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para todo sempre. Amém. Irmãos, cristão precisa se educar em desistir da sua própria vida para abraçar a nova vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. Foi bem isso que Paulo disse lá em Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Irmãos, que Deus nos dê a graça de chegarmos a esse ponto de dizermos que já não sou eu mais quem vive. Não sou mais eu quem tem o controle da minha vida, mas Cristo vive em mim. E o que você faz com esse viver que agora você tem aí? Paulo vai dizer: esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristãos levam no corpo o morrer de Jesus. Paulo disse isso. Lá em 2 Coríntios 4,10. Para quê? Para que a vida do Cristo ressuscitado se manifeste no nosso corpo. Não existe sofrimento humano em vão. Não existe sofrimento de um cristão em vão. Todo sofrimento cristão é um sofrimento que tem um único propósito: dar testemunho. Testemunho de que Cristo venceu a morte. Podemos fazer isso por natureza própria? Por mera convicção intelectual? Impossível. Só podemos fazer isso se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo também habitar em nossa vida. Irmãos, nós vivemos tempos de fundamentalismo islâmico. Nós vivemos em tempos de jihadismo. Nós vivemos em tempos de atentados suicidas, que, segundo a doutrina do Islã, é um tipo de martírio. É um tipo de martírio. A diferença básica, e muita gente anda dizendo por aí que o cristianismo e o Islã são equivalentes nas suas violências históricas, mas de fato existe uma diferença radical entre o martírio cristão e o martírio fundamentalista islâmico. Qual é a diferença básica? É que o martírio muçulmano é ativo e o martírio cristão é passivo. Passivo tanto quanto foi o martírio ou a morte de Cristo na cruz. Não sei se você sabe, existe uma diferença básica entre o suicida e o mártir. E eu vou citar o Chesterton, esse livro que o Léo trouxe hoje. Tem um trechinho dele que o Chesterton diz o seguinte: a diferença entre o suicida e o mártir. Você sabe qual é a diferença?
Obviamente, um suicida é o oposto do mártir. Por quê? O mártir é um homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele que se esquece da sua vida pessoal. O que é ser o mártir cristão hoje? É esquecer da sua vida pessoal. Um suicida é um homem que se preocupa tão pouco com tudo que está fora dele que ele quer ver o fim de tudo. Um quer que alguma coisa comece. O mártir quer que alguma coisa comece. E o suicida quer que tudo acabe. Em outras palavras, o mártir é nobre. Nobre exatamente porque ele confessa esse supremo laço com a vida. Ele coloca o coração fora de si mesmo e morre para alguma coisa. O suicida é ignóbil, porque não tem esse vínculo com a existência, ele é meramente um destruidor. O suicida só não mata as pessoas em massa porque não tem um botãozinho para fazer isso. Como ele não pode matar todo mundo, ele mata ele mesmo. Um suicida se mata porque odeia a vida. O mártir morre porque ele ama tudo e ama bem menos ele mesmo. O mártir é alguém que descobriu que amar quem está fora da gente é melhor do que amar a si mesmo. Sabe por que às vezes nós cristãos somos tão sensíveis diante do sofrimento? É porque a gente tem amor próprio demais. A gente ainda se ama demais. Aí você vai dizer, Igor, mas claro, para amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo. Amar a si mesmo, gente, já é o default. Amar a si mesmo já é o modo normal. Você já nasce com amor próprio. Você já nasce se amando. Você já nasce apaixonado com você mesmo. Todo o seu esforço é para preservar quem você é. Todo o seu sofrimento é porque você quer se isentar do sofrimento. Amor a si próprio você já tem demais, meu irmão. Você não ama o próximo amando mais a você mesmo. Amar a você mesmo já é natural. Amar o outro, meu irmão, significa diminuir o apreço próprio, porque você descobriu que é possível amar quem está fora de você. E que é aí que você vai encontrar sentido para a sua vida enquanto cristão. Martírio cristão, meu irmão, não é apenas ser levado para uma arena e ser comido por leões, não. É o testemunho com a vida. Não é fazer o que Cristo fez na cruz, porque ninguém pode fazer isso. Mas é fazer o que tem que ser feito a partir do que ele fez na cruz. A singularidade do testemunho cristão está justamente nisso. Porque o poder da cruz convoca um exército de mártires que não ceifam vidas, mas se entregam em missão no mundo. Não é possível repetir a cruz, definitivamente. Mas somente a cruz tem o poder de fazer homens e mulheres se entregarem em ardente missão, mesmo que isso lhes custe a própria vida. Amém, meu irmão? Vamos orar. Eu vou pedir que os nossos irmãos de